torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo ao resumo da semana, uma semana bem agitada, várias coisas acontecendo no Santos, né, dentro de campo, fora de campo, nos bastidores, e a gente vem aqui atualizar para você, caso você tenha perdido alguma informação sobre esses assuntos que a gente vai falar aqui em vídeo. Temos algumas atualizações de assuntos que comentamos ao longo da semana no canal, então fica até o final para você não perder nada do que aconteceu essa semana. Um dos grandes protagonistas da semana dentro e fora de campo foi o atacante Caio Jorge, né? Ainda nessa novela, se ele fica, se ele vai sair de graça, se o Santos vai receber alguma coisa. E o que se tem falado na imprensa italiana, principalmente no jornal Gazzetta dello Sport, é que pode ser que o Santos receba uma proposta do Milan. Ainda não foi citado valores, mas o Milan estaria proposto a desembolsar um valor para conseguir garantir o jogador brasileiro para a próxima temporada no time italiano. Leio aqui para vocês um trecho da matéria da ESPN que diz o seguinte: o Milan tem como primeira opção o brasileiro Caio Jorge, joia do Santos. A informação é do jornal Gazzetta dello Sport. Caio Jorge, de apenas 19 anos, tem vínculo com o Santos até dezembro de 2021 e ainda não chegou a um acordo para a prorrogação do contrato. Por isso, o atacante já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O Milan, porém, não descarta entrar em um acordo com o clube brasileiro para ter o atacante antes desse período, mas não pretende pagar a multa rescisória de 50 milhões de euros, algo em torno de 325 milhões de reais. É aquilo que a gente sempre fala, né? O Santos trata como muito difícil uma renovação com o Caio Jorge, porém, o jogador já teria deixado claro que quer que o Santos receba algum valor. E essa questão de pagar ao Santos é para que o Milan consiga assegurar que ele vai jogar no Milan, porque pode chegar um outro clube, pagar alguma coisa para o Santos e ele acabar indo para esse outro clube e não o Milan. Então, pode ser que isso aconteça nos próximos dias, vamos aguardar. Né? O próprio André Mazzucco, que é o gerente de futebol do Santos, já falou que espera receber uma proposta oficial de algum clube da Europa, ou até mesmo, caso isso não ocorra, né, ficar com o jogador até o final do contrato, mas que ele possa ajudar o Santos tecnicamente. Sempre deixei minha opinião aqui bem explícita do que eu acho, né, que é um absurdo o jogador sair de graça do Santos. É culpa das outras gestões? Sim, mas eu também acredito que essa gestão também poderia ter feito uma forcinha um pouco maior para conseguir uma prorrogação de contrato, para que pelo menos o Santos ganhe mais tempo, né, para receber mais propostas, enfim. É um jogador de 19 anos que tem passagem pela seleção brasileira de base, está em ascensão aqui no futebol brasileiro. A gente vê, né, como o Santos joga com o Caio Jorge, é diferente a postura do time. Então, é uma pena caso a gente perca mais um jogador de forma gratuita para um time da Europa. Né? Depois a gente observa o jogador sendo revendido por valores milionários e a gente ficando só com um mecanismo de solidariedade da FIFA. Mas outro jogador do Santos também, da nossa base, que acaba despertando interesse no futebol português, é o zagueiro Alex, de 22 anos. Né? O Famalicão teria feito uma proposta inicialmente de empréstimo, mas com um valor de compra já fixado. E temos uma atualização do jornal português A Bola, falando que o Santos já teria dado um sinal positivo para que isso acontecesse. Leio aqui para vocês o que o jornal A Bola escreveu. O Santos deu luz verde para o empréstimo do zagueiro Alex ao Famalicão. O zagueiro é aguardado nos próximos dias no clube, sem antes fazer a quarentena obrigatória de 14 dias, já que viaja do Brasil. Sem muito espaço no Santos, Alex, de 22 anos, foi também alvo de uma oferta por parte do Porto, mas com o objetivo de reforçar a equipe B. O Santos não aceitou a proposta. O brasileiro chega por empréstimo com opção de compra fixada em 1 milhão de euros. Assim, eu acho o valor muito baixo, porque é um jogador que tem potencial. Volto a falar, no começo da temporada gostei das partidas que o Alex fez e principalmente no momento que nós nos encontramos. Fernando Diniz querendo um zagueiro, principalmente para jogar ali pelo lado esquerdo, depois da saída do Veríssimo não chegou ninguém, não tivemos também uma reposição até o momento, né, do Lua Pérez. O único jogador que já voltou é o Wagner Palha, mas, né, de contratação não chegou ninguém, mas chega um
e sai outro, né? E será que o Santos vai ainda ao mercado atrás de um zagueiro? E é um valor, como eu falo para vocês, muito baixo. Acho que o Alex poderia, inclusive, ter mais espaço no Santos, não sei se nessa, mas também na outra temporada, e ser vendido por um valor ainda maior. E essa informação do Alex me deixa um pouco incomodada com essa a seguir, que é também o zagueiro do Cruzeiro, Léo, né, que estava no Cruzeiro, né, ele foi desvinculado ao Cruzeiro, foi oferecido e o Santos ainda não deu a resposta. Mas assim, independente se é o Léo ou qualquer outro zagueiro, até que ponto financeiramente é mais interessante você trazer um jogador de fora e meio que se livrar, né, de um jogador que já está aqui no clube. Enfim, fica aí para vocês. Quero aqui nos comentários a opinião do que vocês fariam em relação a essa questão de zagueiros, né? Ou se colocariam um valor maior. Outra questão, já falando aqui de zagueiros, é a novidade, né? A gente falou do Wagner Leonardo, que retornou do Náutico e já foi relacionado para o jogo contra o Bragantino. Não será titular inicialmente, mas foi relacionado para essa partida de domingo pelo Campeonato Brasileiro, né? Na Sul-Americana ele não foi inscrito a tempo para jogar as oitavas de final, mas caso o Santos avance em cima do Independiente, pode jogar as quartas de final da Sul-Americana. E falando de Sul-Americana, né, o Santos venceu o primeiro confronto contra o Independiente na Vila Belmiro por 1-0, com o gol dele, Caio Jorge, né? Falei que ele é um dos protagonistas dos assuntos aqui do Santos. E é uma situação até confortável o resultado do Santos, né? A gente olha assim 1-0, mas já obriga o Independiente a ter que marcar um gol. Um gol vai para pênalti, 2-0, aí o Independiente passa de fase, mas se o Santos fizer um gol lá na Argentina, aí a situação independente fica mais complicada, precisa pelo menos aí de 3 gols para conseguir passar para a próxima fase. Então, o Santos de fato é um resultado mais magro, né? Mas a gente consegue sim uma vantagem interessante. E esse jogo, como volto a falar sobre a questão do Caio Jorge, também foi o centro das atenções, porque saiu na imprensa argentina que o Independiente poderia entrar no famoso tapetão, né, como aconteceu com Carlos Sanches, contra o Caio Jorge, porque ele recebeu 3 cartões amarelos na fase de grupos da Libertadores e o Independiente teria entendido que ele estaria jogando de forma irregular nesse jogo na Vila Belmiro, mas o Santos, né, meio que já imaginava que isso poderia acontecer, enviou um ofício para a Conmebol para certificar, né, de que de fato poderia escalar o jogador, e não só a questão do Caio Jorge, né? O Santos também se preocupou em relação ao Camacho, porque o Camacho já jogou a Sul-Americana pelo Corinthians, então o Santos fez essa consulta e também o Santos acabou recebendo de resposta da Conmebol que o único jogador que estava impedido de jogar contra o Independiente seria o Alisson, porque ele recebeu uma punição, né, de 2 jogos, de uma expulsão que ele teve contra o Barcelona de Guayaquil. E o Santos se respaldou, além do ofício, no artigo 75.3 do Código de Disciplina da Conmebol, que diz o seguinte: a suspensão imputada a um jogador por acúmulo de cartões amarelos em diferentes partidas em uma mesma competição, em nenhum caso será transferida para outra competição. Então, o Santos se diz tranquilo em relação a essa questão envolvendo o Caio Jorge, inclusive está livre para jogar a partida de volta contra o Independiente, e nós torcemos aqui, né, para que o Santos consiga vencer, quem sabe com um gol de Carlos Sanches e também Caio Jorge, né? O Carlos Sanches, que foi o pivô ali daquela confusão e acabou sendo a eliminação do Santos, né, na Libertadores de 2018, mas quem sabe. E temos o jogo do Santos, só para a gente encerrar aqui esse resumo da semana, o jogo do Santos contra o Bragantino neste domingo, às 23h30, em Bragança Paulista. E além do Wagner Leonardo, né, como eu falei, que é uma das novidades entre os relacionados, temos uma novidade de quem será o titular. Carlos Sanches deve começar como titular, porque o Jean Mota está suspenso, né, com 3 cartões amarelos. A provável escalação do Santos é a seguinte: João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Kaique e Moraes,
Camacho, Carlos Sanches e Gabriel Pirani, Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. Então, essa é a provável escalação do Santos. É uma escalação que me agrada, exceto o Pará, porque eu acredito que eu e você que está me assistindo, né, 99,9% já não entende mais a escalação do Pará, mas do que o Santos tem, né, de melhor, eu acho que é uma escalação bem coerente e dá sim para o Santos conseguir vencer o Bragantino. É o Bragantino que vai desfalcado do Claudinho, que não está jogando, né? Está defendendo a seleção olímpica do Brasil. Mas enfim, quero saber de vocês dessas notícias. Comentem aqui o que mais te chamou a atenção. E também já faz uma previsão aí de Santos e Bragantino, Bragantino e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e nas redes sociais você me encontra com @NagilaLuz lá no Twitter e no Instagram. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo e não se esqueça, depois do jogo contra o Braga, corre aqui para o canal que a gente tem uma live pós-jogo para a gente repercutir como que foi esse jogo do Santos. Grande abraço para vocês.